Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser Culturas agrícolas sob estresse hídrico, desafios e soluções. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o professor Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori. Olá, tudo bem, professor? É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Tudo bom, Thaís? O prazer é meu de estar aqui. Agradeço o convite. Muito bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema importante, que é o estresse hídrico, né? Vou falar um pouquinho sobre o histórico profissional do professor. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo, a Exalc. Fez mestrado e doutorado em agricultura tropical e subtropical na área de tecnologia de produção agrícola pelo Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. É professor adjunto na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, no setor de Fisiologia Vegetal, Instituto de Ciências Naturais. Docente permanente e coordenador do programa de pós-graduação em Agronomia e Fisiologia Vegetal da UFLA. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, tendo sido presidente na gestão 2020-2022. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ecofisiologia e relações planta-ambiente, efeitos das mudanças climáticas na fisiologia e crescimento de plantas e fisiologia do estresse abiótico. Então, hoje, professor, agradeço novamente em nome do Solagro, né, a sua presença. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do estresse hídrico e como afeta, né, as culturas. Eu queria entender, então, quais que são os principais desafios das culturas agrícolas sob esse estresse hídrico? Thaís, acho que antes da gente começar a falar de estresse, é importante a gente pontuar que para uma planta crescer e se desenvolver, pelo fato dela ser séssil, então ela fica parada no mesmo lugar, né? Não quer dizer que ela não se mexe, ela se mexe muito, mas ela não sai andando. Então ela tem que perceber e responder ao ambiente na qual ela está imerso. E alguns fatores abióticos são muito importantes para fazer com que ela consiga crescer e se desenvolver adequadamente. Um desses fatores, naturalmente, é a água. Então, a água, concentração de CO2, temperatura adequada, radiação e balanço de nutrientes são fundamentais, né? Estarem disponíveis para a planta de modo equilibrado e de modo que atenda à demanda da planta. Então, a partir do momento em que a planta necessita de um desses fatores e esses fatores deixam de estar disponíveis, então a demanda passa a ser maior do que o suprimento, do que o fornecimento, a gente pode falar que a planta está entrando num estado de estresse, né? Porque essa ausência desse equilíbrio, a ausência desse agente que é importante para a planta, pode começar a causar um desbalanço dentro da célula e acarreta numa série de problemas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A água é um desses fatores, né? E a gente sabe que, desde criancinha, a gente sabe que a água é extremamente importante para a planta. Eventualmente, a gente não sabe quais são as funções que a água faz na planta. Então, para a gente entender quais são as respostas de uma planta em situação de estresse hídrico, é fundamental que a gente saiba quais são as funções que que a água faz na planta. Né? Então, tudo que eu vou falar aqui são problemas que vão ser causados na ausência da água. Então, por exemplo, a água está envolvida com a absorção de nutriente, a água está envolvida com translocação, com movimentação dos nutrientes que foram absorvidos até as partes onde esse nutriente vai ser utilizado ou armazenado. A água está envolvida com a movimentação dos produtos da fotossíntese, com os hormônios. A água está envolvida com o resfriamento das folhas, né? Então, a folha está lá no sol, a transpiração é o evento biofísico que faz com que as folhas se resfriem. A água está envolvida com crescimento e desenvolvimento. Então, é muito comum a gente ver uma planta que está em situação de falta de água
e acaba paralisando o crescimento ou reduzindo o crescimento. Quem aqui não foi no campo e viu uma cana-de-açúcar com entrenós longos, de repente entrenós curtinhos e entrenós longos novamente? Ou uma cultura que é muito fácil da gente visualizar essa importância da água no crescimento celular, né, no alongamento celular, é a cultura do cafeeiro. Então, aqueles ramos plagiotrópicos, que são os ramos laterais, que são os produtivos, é muito comum também. A gente vai no campo e vê entrenós longos, de repente, uma época do ano, os entrenós ficam curtinhos, outra época do ano, que é a época das águas, os entrenós voltam a ficar longos novamente. Então, esse tipo de resposta, que é muito dependente da água, começa a ser prejudicado numa situação de estresse, né, ou da falta de água. Uma outra questão extremamente importante, a gente falou aqui de translocação de produtos da fotossíntese, só vai ter fotossíntese se tiver água para fazer os estômatos, que são os poros que ficam na folha, que fazem, na verdade, a interface entre o interior da folha e a atmosfera, eles só vão ficar abertos se tiver água disponível para a folha, né? Então, quando a gente tira a água de uma planta, há um desbalanço generalizado em várias relações de crescimento e desenvolvimento, sejam por questões bioquímicas, então aumento de temperatura da folha atrapalha a atividade enzimática. Redução da abertura dos estômatos diminui a entrada de CO2, faz com que a parte bioquímica da fotossíntese deixe de existir, né? Ou seja, muito prejudicada. Isso faz com que o excesso de luz comece a aparecer. Então, a grande questão é, a gente não consegue trabalhar com estresse hídrico por deficiência, né, por falta de água, pensando só nos efeitos da água. Porque a partir do momento que falta água, o estresse térmico começa a aparecer, porque aumenta a temperatura de folha, por exemplo. O estresse luminoso começa a aparecer, porque quando não tem o consumo da energia que foi produzida na fotossíntese a partir da luz, aquela energia começa a se acumular dentro da folha e a planta começa a entrar num estado de fotoinibição. Ela começa a ficar inibida pela alta quantidade de luz que está incidindo naquela folha. Isso acarreta no quê? Acarreta naquelas respostas que a gente vê. Então, é comum a gente ver uma planta que tem falta de água, abaixar as folhas, enrolar as folhas. Certo. Isso é uma resposta mecânica, né? Porque tem uma redução da pressão de turgor intracelular. A pressão de turgor é a pressão que faz com que as paredes celulares fiquem bem rígidas, né? A célula se enche de água, né, como uma bexiga, e aquela pressão daquela água empurra as paredes celulares e ela fica bem rígida. Quando começa a faltar água, aquela parede celular começa a ficar mais flácida e as folhas vão se enrolando, né? Então, essa é uma resposta física, mas ela atua também como uma resposta de defesa. Porque quando a folha se enrola, ela diminui a interceptação de luz, e se ela diminui a interceptação de luz, ela diminui a temperatura de folha e diminui a pressão energética que é acumulada quando falta água. Então, esses são assim alguns das respostas mais fáceis a gente conversar, porque são visíveis, né? São respostas que são morfológicas. Outras respostas também que a gente observa são folhas que não enrolam as folhas, são plantas, né, que não enrolam as folhas, mas acabam derrubando as folhas. Tudo nessa tentativa também de diminuir pressão energética, diminuir temperatura, para não deixar um estresse oxidativo, um estresse por algumas espécies reativas de oxigênio tomarem conta ali daquele tecido. Ela entra num estado, então, de sobrevivência somente. Exatamente, é isso mesmo. Ela assim, a gente tem que pensar que também quando a gente fala em estresse, os estresses, as respostas a esses estresses, elas dependem da intensidade do estresse. O estresse pode ser moderado, pode ser intenso, pode ser leve. Da duração, o estresse pode ser muito rápido, ou o estresse pode ser longo.
das experiências que a planta já teve. É uma planta que vem passando por vários ciclos de estresse e recuperação? Se sim, a resposta dela é diferente de uma planta que está enfrentando aquela situação estressante pela primeira vez. O estágio fenológico, se a planta é novinha, ou se a planta está em florescimento, ou se a planta está entrando em senescência, ou se a planta está em máximo crescimento, tudo isso está envolvido com as respostas que a gente vai observar. Certo, interessante. E pensando na questão das culturas, né, das culturas agrícolas que nós temos aí no Brasil, existem aquelas que são mais sensíveis, mais suscetíveis, ou não? Ou isso é algo que fica assim, mais em relação à região? Ou realmente existe isso em relação à cultura? Thaís, eu acho que é um pouquinho complicado, eu não me arrisco a falar, né, que existe uma cultura que seja mais tolerante ou mais sensível, porque depende do contexto. Né? Quando a gente está trabalhando com esses genótipos, esses híbridos de elite, eles são muito melhorados. Então, se a gente for, por exemplo, na Caatinga, se a gente for no Cerrado, pegar essas plantas nativas, com certeza a gente encontra muita variabilidade com relação à resistência à seca. E são plantas que, de modo geral, são muito mais resistentes à seca do que uma planta cultivada. Mas as plantas cultivadas, especialmente dessas áreas de grande produção, de monocultura, soja, milho, cana-de-açúcar, elas são muito melhoradas. Então, se a gente vai comparar essas plantas que são melhoradas com plantas nativas, a gente obviamente não vai encontrar, a gente vai encontrar que as nativas são muito mais tolerantes, muito mais resistentes, só que elas produzem menos. E nos programas de melhoramento, o que se busca, de modo geral, é a produtividade. Né? A responsividade aos insumos que a gente coloca ali. Então, e é muito comum que a gente encontre um trade-off, assim, um mecanismo de compensação. Ou a planta investe em resistência e tolerância, ou a planta investe em produtividade. É muito difícil a gente encontrar plantas que sejam altamente responsivas e altamente tolerantes. Por quê? Porque para as duas atividades da planta, de produzir muito, né, estrutura reprodutiva, de modo geral, que é o que a gente, de modo geral, busca, e resistir ao ambiente estressante, ela gasta energia. E essa energia vem de onde? Vem do processo respiratório, que veio do processo fotossintético. Então, a base energética para a planta ou sobreviver ou produzir muito é a mesma. Então, ou ela gasta energia para produzir, ou ela gasta energia para se manter. Não tem como ela gastar a mesma quantidade de energia para fazer as duas coisas. Então, é muito difícil, eu não me arrisco a falar que tem uma cultura, uma variedade, um cultivar que seja muito tolerante ou que seja menos tolerante. A não ser que seja melhorado, né? Só que tenha passado por um processo. Exatamente. A não ser que durante o processo de melhoramento, o objetivo foi: vamos produzir um material que apresente maior tolerância à seca. Aí tudo bem. Certo. Mas buscando... Mas a cultura, né, assim, por exemplo, desculpa te interromper, mas... Fica à vontade. Soja, milho, algodão, cana, você não pode falar assim, não, soja é menos tolerante, milho é mais... Não dá para falar isso, não dá para comparar. Eu não arriscaria, mas não, se eu dissesse que se você quiser que eu fale alguma coisa, para mim, cana-de-açúcar é uma que ela é menos sensível à seca do que um milho ou soja ou algodão. Mas pensando especialmente em milho e soja, por que a cana-de-açúcar, em teoria, é mais tolerante ou menos sensível? Porque ela é semi-perene. A gente vai ficar com ela no campo 18, 14, 12 meses. Sim. Então, ela tem tempo de... Apesar dela ter uma perda, ela tem tempo de, quando as condições voltarem, ela se recuperar. Mas se a gente pensa numa planta anual que enfrenta um estresse hídrico severo associado a alta temperatura, alta radiação, depleção de nutrientes na rizosfera, em florescimento, acabou. Então, é injusto de comparar. Sim. Você percebe? Então, por isso que eu não me arrisco a falar que existe uma sensível. Certo. E em relação, professor,
quando há um tempo assim de seca extremo, né, assim, como aconteceu nos últimos anos aí, um tempo mais prolongado que não era esperado, né, talvez o produtor, principalmente produtores de soja, por exemplo, né, não estava nessa expectativa de uma seca tão prolongada. Quais que são as estratégias recomendadas para minimizar os efeitos do estresse hídrico? Lembra lá do início que eu falei assim, ó? Sim. O estresse ele vai se configurar quando a planta precisar de alguma coisa e o ambiente não suprir. Portanto, se fizer o beabá bem feito, a chance da gente ter o arroz com feijão bem feito, a chance da gente ter um estresse nessas condições que você está falando é menor do que se a gente deixar de fazer o básico. O que é fazer o básico? É fazer com que o sistema radicular da planta cresça. Não tem como a gente ter uma planta produtiva se ela não tiver sistema radicular. Então, o produtor ele não pode esquecer de trabalhar com física, química e biologia de solo, porque é isso que vai fazer com que o sistema radicular consiga ocupar espaço. E quanto mais ele ocupar espaço, quanto mais interação ele fizer com fungo, com micorriza, melhor, né? Porque o volume de exploração do solo aumenta. Solos que são bem preparados conseguem, de modo geral, ter maior armazenamento de água. No caso da soja, do milho, das culturas de plantio direto, a palhada é fundamental para proteger, para reduzir a temperatura de solo, mas principalmente manter a umidade do solo. Então, tendo uma planta que esteja bem nutrida, né, então saudável, livre de doença, livre de praga, bem nutrida e com sistema radicular que ocupe um volume grande de solo, a chance desse estresse causar dano vai ser muito menor do que numa planta, numa área em que o sistema radicular está comido por nematóide, que não foi aplicado determinado elemento mineral, que não se controla praga, etc. E tal. Então, é sempre a gente pensar nisso, né? O estresse ele só vai ocorrer quando o insumo faltar. Certo. Tá? Mas a gente sabe que todos os produtores, de modo geral, eles tentam fazer essas coisas e a gente sabe que não é fácil. E a gente sabe que enfrentar, como teve, né, a gente, como você falou, os últimos anos a gente teve cerca de 4, 5 meses aqui na nossa região sudeste que a gente não estava muito habituado a isso. Então entra-se também fazendo manejo mineral, por exemplo, né? Manejo com elementos minerais, aplicações foliares, com agentes orgânicos ou agentes minerais que a gente tem resultado que, assim, as plantas, elas, de modo geral, elas apresentam uma resposta mais satisfatória, mesmo plantas que estão bem nutridas. Então, quando eu falo de fazer uma suplementação mineral, seja com macroelemento ou microelemento, eu não estou falando de corrigir uma deficiência. Tá? Não é uma suplementação para corrigir uma deficiência, é uma suplementação para elevar o nível de algum elemento. E a gente tem trabalho com boro, a gente tem trabalhado com iodo, que é um elemento benéfico, com potássio, com magnésio em aplicações foliares, de novo, não é para corrigir deficiência, não. É simplesmente para elevar o nível de alguns elementos antes do estresse acontecer. E, de modo geral, os resultados são bem satisfatórios. Que interessante. Então, quer dizer, assim, que uma maneira, né, de minimizar para as culturas de forma geral, então, é focar nas raízes, seria isso? Assim, se a gente for resumir o que... eu acho que não tem como a gente cultivar uma planta se o sistema radicular não estiver bem desenvolvido. Não tem como. Por mais que a gente consiga produzir, a partir do momento que essa planta ela fica muito mais sensível se o sistema radicular não está bem desenvolvido. Porque quais são as funções da raiz? A função da raiz é sustentação, função da raiz é absorção e transporte, e função da raiz é armazenamento de reserva. Então, num determinado momento em que a fotossíntese não consegue fornecer carboidrato para a planta, começa a haver uma remobilização de carboidratos que estão armazenados no sistema radicular.
Então, quanto mais tecido tiver, maior vai ser a reserva, maior vai ser a chance daquela planta passar por aquela situação de estresse e tentar se recuperar lá na frente. Certo. Pensando assim, professor, na verdade fiquei mais matutando aqui, se aquelas plantas que já têm um sistema radicular talvez mais robusto, assim, né, talvez mais profundos, essas culturas, na verdade, né, será que a gente não poderia dizer que elas conseguem ter uma resistência, uma tolerância maior, ou também não teria nada a ver? Sim. Eu pensando assim, na teoria, sim. Mas eu ainda continuo achando que é muito difícil de comparar e falar soja é mais tolerante do que milho. Entendi. Qual soja? Tem uma variabilidade genotípica enorme. Certo. Sabe? Em qual condição? Se a gente vai trabalhando num solo argiloso, mas se a gente pular para um arenoso, o que vai mudar? Então, assim, eu ainda acho que... Eu entendo... Depende, né? Exatamente. Depende. A resposta do agrônomo. Depende. Né? Mas nesse caso depende mesmo. E pensando assim, na questão das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? O seu grupo desenvolve pesquisas em relação ao estresse abiótico. Como que essas pesquisas fazem diferença, né? Para levar isso para o campo, né? A academia levando esse tipo de resultado para o campo. E em relação a... Você falou que não dá para comparar porque cada região é uma. Você vai ter um solo, você vai ter uma... Então, assim, vou juntar uma pergunta na outra, né? Além das pesquisas, né, quando se faz a pesquisa e se leva isso ao campo, o produtor ainda tem que estudar a sua própria região, certo? Correto, você está muito correta. Bom, falando assim um pouquinho do que a gente faz, né, lá no Laboratório de Fisiologia de Plantas Cultivadas, é trabalhar com estresse abiótico em plantas cultivadas. Então, eu trabalho basicamente com cana-de-açúcar, milho, soja, um pouquinho com feijão, alguma coisa assim. E aí a gente tenta expor essas plantas a variações ambientais. Água e temperatura é o que eu tenho trabalhado mais. E aumento de CO2. Né? Para prever, tentar estudar a resposta das plantas nesses ambientes que já não são mais futuros, né? A gente já tá enfrentando aí um aumento da concentração de CO2. Mas essa pergunta é muito pertinente. Porque uma coisa é eu fazer meu trabalho lá numa casa de vegetação, num vaso, publicar um artigo e muito bem. Falar, essa cultivar exatamente. É assim, mas como é que ela funciona na região tal? Exatamente, mas não estou nem falando de região, pode ser ali na minha região mesmo, né? Região de lavras. A gente sabe que tem um gap enorme entre a pesquisa que é feita em casa de vegetação num vaso para o que ocorre no campo. Sim. Por que a gente trabalha em casa de vegetação ou em câmara de crescimento? Porque a gente está estudando os fatores de modo isolado. Tá? Então, qual que é o exercício? O exercício nosso a gente tenta encontrar algum mecanismo, tenta encontrar alguma resposta adequada em casa de vegetação e escala isso para uma unidade maior, que é uma unidade de campo. E aí, depois disso, é que a gente pode fazer algum tipo de comentário. Tá? O experimento que eu faço em casa de vegetação, ele me gera informação não de recomendação. Eu não recomendo absolutamente nada com base no experimento que nós fazemos em casa de vegetação, em vaso, em planta isolada. É uma informação básica. É uma informação básica, exatamente. Geração de conhecimento e abertura de novas linhas de pesquisa. Então, agora a gente está montando experimento para estudar. A gente fez uns 4 ou 5 trabalhos já com iodo, em algumas variedades, em algumas espécies, em tomate, milho, soja, café, cana-de-açúcar a gente está fazendo agora também. E agora a gente está escalando isso para campo, né? E aí só depois disso é que a gente vai fazer algum tipo de comentário, porque antes disso não dá. Justamente porque a gente faz para isolar os fatores. Né? É claro que são indícios. Né? Então, quando eu converso com as pessoas, eu falo, isso aqui aconteceu no experimento que a gente fez em casa de vegetação. No campo pode ser que aconteça assim, ou pode ser que não aconteça, não dá para a gente saber. Né? Justamente porque no campo tem uma interação de fatores. E lembra que eu te falei agora há pouco? Que quando falta água, aumenta o estresse térmico, aumenta o estresse luminoso.
aumenta, dependendo da duração do estresse por falta de água, a planta pode entrar em estado de deficiência nutricional por causa da depressão do sistema radicular. Então, na casa de vegetação, de modo geral, isso não ocorre, porque a gente isola o fator. E no campo tudo acontece ao mesmo tempo. Sem contar as pressões bióticas que acontecem no campo e que não acontecem nos experimentos controlados. Que são, né, as pragas. Exatamente. Enfim, né? Mas o que acontece? Algumas empresas vão até a universidade, perguntam o que a gente está fazendo, a gente fala o que faz, conversa, não sei o quê, e eles começam a testar entre eles. Então, alguma coisa chega para o produtor de forma indireta. Certo. Mas, assim, as pesquisas feitas, então, a relação é mais um estudo básico, né? Para ficar ali na base, para depois isso ser levado a campo. De modo geral, é assim que a gente tem feito. Né? Então, fizemos trabalho com boro em soja em casa de vegetação. No ano passado, escalamos ele para campo e tivemos resultados muito, muito interessantes. Né? Que até a conclusão foi a mesma. Né? Quando a gente aplicou boro, numa planta que não era deficiente de boro, aquela planta passou melhor numa situação de falta de água, porque lá em Lavras, no momento que nós fizemos, foi um momento de 4, 5 meses sem água. Sem água. E aí você pôde ver realmente o resultado daquilo. Exatamente. Então, em relação às pesquisas que, né, seu grupo tem feito, tem alguma, né, você falou do boro aí, que tem dado muito certo, mas tem alguma outra pesquisa que você já vê que está no campo, né, que está sendo utilizado, assim, e que dá muito certo? Assim, olha, te recomendo, se caso tiver isso daqui, pode aplicar, né? No caso até mesmo do boro, mas em outras culturas, né? Cana, como você comentou, soja, milho. Tem outras estratégias que vocês têm visto que tem dado certo? Tem um elemento benéfico muito interessante chamado selênio, né? Que ele é benéfico para as plantas, mas ele é essencial para a gente. Então, eu não fiz parte desse grupo de trabalho, né? Quando eu entrei na UFLA, já estava em andamento, mas esse é o caminho que a gente está tentando fazer com o iodo. Né? Então, o selênio, o pessoal do professor Luiz Roberto começou a trabalhar alguns anos atrás, em experimento em casa de vegetação, experimento em câmara de crescimento, e aquilo foi escalando, e hoje tem uma empresa comercial que utiliza fertilizantes enriquecidos com selênio. Porque a gente sabe, e os resultados são impressionantes, que aumenta muito a resistência ou diminui muito a sensibilidade de plantas, especialmente variações de temperatura, alta e baixa temperatura. E a gente está seguindo isso com iodo, né? O professor Luiz Roberto faz parte também da equipe, o professor Vitor também, a gente trabalha junto nessa questão do iodo. Já vimos resultados, mas em casa de vegetação ainda, né? Com melhora muito a resistência à falta de água, a variações de temperatura, é uma tese de doutorado de um aluno meu, que eu nem posso falar muito ainda, porque ele ainda está desenvolvendo os dados, está desenvolvendo os resultados, mas a gente já tem muitos indícios, né, que o cafeeiro, quando recebe uma pequena dose, bem pequenininho mesmo, é até perigoso, a gente até tem que mexer nisso depois, porque aumentou um pouquinho a dose, intoxica. A faixa de toxicidez ele é muito, muito justa, né? Mas variações de temperatura em cafeeiro foram muito amenizadas por conta dessa aplicação que nós fizemos. Então, assim, o selênio é um caso, para mim, emblemático, porque ele começou lá dentro da academia, quando ninguém se falava de selênio, e hoje ele é um produto comercial. Né? Certo, interessante. E além, né, dos elementos que você citou, professor, eu acho que vale ressaltar a questão do plantio direto, né? Que eu acho que é algo que eu acho que vem crescendo ainda mais. O Brasil já tem isso bastante consolidado em várias culturas, mas é algo que você falou no início da nossa conversa que faz uma diferença muito grande para quando há um estresse hídrico na planta. Se tiver ali o plantio direto, vai ser
minimizado, né? Esse processo. Porque de modo geral, o que a gente observa, né? Em áreas que tem plantio direto consolidado, você tem estrutura de solo, biologia de solo, química de solo, física, bem desenvolvida, isso favorece o desenvolvimento do sistema radicular. E aí pronto, é o que a gente precisa. Uhum. Muito bom, professor. Gostaria de ressaltar que o professor Paulo, ele é um dos nossos docentes, né, do Solo Agro. Então, se você quiser se tornar um aluno ou aluna, né, do Solo Agro, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br e veja os nossos cursos, um deles, né, Fisiologia Vegetal. Quem sabe você se torna aí nosso aluno. Agora a gente vai entrar, professor, num quadro, a gente vai sair agora da nossa conversa mais técnica e científica, a gente vai entrar um pouco mais na vida, né, do Paulo Eduardo. E vamos entender um pouco o que o Paulo Eduardo faz fora da academia. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. No Porteira Aberta de hoje, nós temos aqui o Paulo Eduardo, que vai falar um pouquinho sobre o seu hobby externo, né? Ele me comentou que gosta muito de estar com o filho, tem um filho de 4 anos, mas que um dos seus hobbies é a marcenaria. Diz ele que é amadora, muito amadora, mas eu achei muito interessante esse tópico que ele nos trouxe hoje. Comenta um pouquinho, então, Paulo, sobre isso, sobre o que você faz de fora da universidade, né? Fora das suas pesquisas, a sua relação com a sua família e a relação com a marcenaria também. Thaís, assim, é muito amador mesmo, né? Eu gosto, sempre gostei, eu sou fuçado, assim, né? Eu gosto de mexer nas coisas, montar, desmontar, esse tipo de coisa. E sempre gostei de madeira, né? Então, tive um avô marceneiro que eu não conheci, mas minha mãe sempre fala que é alguma herança dele, é pai da minha mãe. E eu gosto, sempre gostei de restaurar um móvel aqui, outro ali, mas nunca tive muita iniciativa de comprar alguma coisa. Então, quando veio a pandemia, entrei na internet, comprei um monte de ferramenta sem nunca ter usado, um monte de ferramenta elétrica que eu nunca tinha usado na vida, e saí catando madeira na rua. E fui fazendo. Então, fez o quê? Carrinho. Meu filho ia nascer, né? Então, fiz carrinho para ele brincar, com formão, assim, né? Ainda não tinha serra elétrica, né? Então ia com formão, com serrotinho, fazendo carrinho. Fiz uma casa para ele, um carro para ele entrar dentro, né? Que foi no aniversário dele, esse tipo de coisa, assim. Restaurar móvel antigo, esse tipo de coisa. Mas, assim, é muito amador, não dá para mostrar para ninguém. Isso aí fica só dentro de casa. Só fica por só lá dentro mesmo. de casa. E a relação com o seu filho, né? Que você falou que fica bastante em casa, com a família, como que... O molequinho fica comigo, né? A gente tenta passar a maior quantidade de tempo possível com ele, né? Várias vezes ele vai comigo para a universidade. Ah, que legal. Fica na minha sala, enquanto eu estou trabalhando, ele fica lá no chão, rabiscando as coisas dele. Ai, que legal, bacana. Todo mundo ali no departamento conhece ele vai com... já tive que dar aula com ele. No colo. Já tive que dar aula com ele no colo. Durante a pandemia, inclusive, dava aula com ele no colo, nos vídeos, né? O molequinho com 1 ano no... que legal. E ele tá me acompanhando nas coisas da madeira. Então... Ele gosta. Ele gosta de furadeira, gosta de martelo. E aí, até foi uma coisa bem legal que nós fizemos, porque talvez uns 40 dias atrás,
nós fizemos o primeiro carrinho juntos. Olha! Então, eu só serrei a madeira e dei na mão dele, assim, ajudei, né? Claro, obviamente. Mas ele que fez os furos, ele que colou o eixozinho para fazer a roda. Então, ele que pintou depois. Ai, que bonitinho. Então, tamo... Que legal. Muito bom. É isso. Muito bom. Primeiro marceneiro que a gente teve aqui no nosso SoloCast. Não ofenda os marceneiros. Muito bom, professor. A gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Agradeço muito a sua presença, né, em nome do Solo Agro. E a nossa conversa, realmente, acredito que todos que estão nos ouvindo gostaram muito de saber das informações. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E você que está nos assistindo, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!